Olá, tudo bem com você? Vamos à aula do curso de Introdução à Bíblia. Na aula anterior encerramos o Pentateuco, com os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Nesta aula vamos iniciar o grupo de livros denominado Livros Históricos, com os livros de Josué e Juízes. O segundo agrupamento de livros do Antigo Testamento é conhecido como os livros históricos. Este conjunto de livros inicia com o livro de Josué, relatando o fato da morte de Moisés e das palavras de Deus a Josué. Encerra-se com o livro de Ester, relatando a declaração da grandeza de Mardoqueu. Do livro de Josué até o livro de Ester está disposta a história do povo de Israel. Desde a travessia do Rio Jordão, a entrada em Canaã em 4 de abril de 1422 a.C., até a libertação dos judeus do período de cativeiro, com um posterior retorno para Israel, com a reconstrução e a restauração da nação, nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Aparentemente, na disposição dos livros na Bíblia Sagrada, a primeira impressão que temos é que os livros proféticos do Antigo Testamento estão cronologicamente após os livros históricos. No entanto, os profetas viveram tanto em Israel quanto em Judá, durante o período compreendido nos livros históricos. Profetas como Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros mais viveram no período compreendido nos livros históricos durante a divisão da nação em dois reinos. Israel, o reino do norte, tendo como capital Samaria, e Judá, o reino do sul, mantendo a capital Jerusalém. Os livros históricos são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. O nome Josué é de origem hebraica, Yeshua, ou seja, Javé é salvação. Na língua grega, o nome passa a ser Iesous, ou seja, Jesus, com o mesmo significado, Jeová é salvação. Logo, Josué e Jesus possuem o mesmo nome. Josué, o filho de Num, servo de Moisés, é o líder colocado por Deus para continuar guiando o povo de Israel até a terra de Canaã, a terra prometida. O tempo de peregrinação iria ser encerrado e iniciaria outro tempo, o tempo de conquistar a terra de Canaã. Para a maioria dos intérpretes da Bíblia Sagrada, o livro foi escrito pelo próprio Josué, sucessor de Moisés. O foco do livro é a invasão de Canaã e o estabelecimento do povo com a divisão da terra entre as tribos de Israel. Dentre as narrativas do livro pode-se destacar a passagem pelo Rio Jordão, a celebração da Páscoa, a conquista de Jericó, as conquistas do sul de Canaã, as conquistas no norte de Canaã, a partilha da terra de Canaã entre as tribos de Israel. Mais tarde temos a exortação de Josué quanto à lei do Senhor e a morte de Josué. O livro de Josué também traz a descrição dos reis, num total de 31 reis, e as suas respectivas cidades, conquistadas pelo povo de Israel. O livro de Juízes é derivado da palavra hebraica shafat, que quer dizer julgador ou governador. A expressão aparece no capítulo 2. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubavam. A necessidade de Deus levantar um juiz para os livrar dos inimigos foi em virtude do povo de Israel deixar o Senhor. E além de deixar o Senhor, o povo de Israel também voltou-se para os deuses das gentes. Isto é, o povo de Israel, após entrar na terra de Canaã, começou a envolver-se com a idolatria, realizando cultos a Baal e Astarote, divindades dos povos cananitas. Esta atitude do povo, após a morte de Josué, acendeu a ira do Senhor contra Israel. E como consequência, Deus os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Diante do castigo divino, o levante dos inimigos,
Deus, usando de misericórdia para com seu povo, levanta juízes para pelejar contra os povos que ainda dominavam aquela terra. O livro focaliza a história desses juízes que governaram o povo de Israel antes da monarquia. Compreendendo o período da história dos hebreus entre a morte de Josué e aparecendo Samuel, o último juiz de Israel, e é o primeiro a exercer o ofício de profeta. Nesse período é notório o ciclo vivido pelo povo de Israel no tempo dos juízes. Primeiro, o povo distanciava-se de Deus, envolvendo-se com a idolatria muito praticada pelos povos cananitas. Segundo, Deus, como consequência da idolatria do povo, levantava uma nação cananita para afligir o povo de Israel. Em terceiro lugar, em virtude da aflição do sofrimento, o povo de Israel se arrependia e voltava-se para Deus, clamando por livramento. Em quarto lugar, Deus levantava um juiz para pelejar contra os inimigos de Israel. Em quinto lugar, o povo tornava-se vitorioso e forte, mas voltava-se novamente ao culto idólatra, recomeçando mais um ciclo. Por esta razão, é constante no livro de Juízes as expressões: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e clamaram ao Senhor. Os juízes levantados por Deus, apresentados no livro, são os seguintes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidão e Sansão. Os capítulos finais do livro de Juízes apresentam a expressão: naqueles dias não havia reis em Israel, demonstrando a necessidade da nação ser governada por um rei, preparando o caminho para o período monárquico de Israel. Na próxima aula, continuaremos nos livros históricos, com os livros de Ruth, 1º e 2º Samuel. Um abraço e até a próxima aula.